Olha, eu acho que é importante frisar que o espaço público ele está se movimentando muito mais do que o do que o particular. particular. Ó, isso é E nós importante. ficamos muito felizes quando encontramos isso, né? Nós estamos em Sergipe, que é um estado pequeno, com cidades com poucos habitantes em relação a outros estados do país, mas tem cidades muito pequenas de Sergipe já bem movimentadas para serem cidades com um perfil mais inclusivo. Olá, estamos aqui para mais um podcast com esse setor que eu amo, que é o setor de casa, de decoração, de arquitetura, e eu tenho certeza que vocês amam também. E hoje a gente tem um tema extremamente especial. Um tema que já venho falando alguns episódios atrás, que é sobre essa digital aqui. O que é que significa essa digital? Que cada um ser é único. E pensando nesse ser único que somos, cada um com seu modinho de pensar, seu modinho de agir, é que eu trouxe esse tema sobre ambiente para neurodivergentes. E para isso, eu trouxe três convidadas especiais, das quais eu já tenho trocado muita informação sobre esse universo. Elas têm me preenchido de conhecimento, um pouquinho, viu? Porque o universo é grande. E vai continuar sendo, porque a gente vai se modificando, vai mudando e vai ampliando nosso conhecimento. E para isso eu trouxe Andréia Fonseca e Bruna Fonseca, mãe e filhas, e Franciele Fraga. Fraga. É porque assim, é muito F, gente. Eu tava aqui com tanto F, F de felicidade, porque o programa vai ser assim, bem feliz. E aí, meninas, trouxe vocês hoje porque esse tema é tão especial para todo mundo, né? Desde que a gente se conheceu, vou falar um pouco disso. Conheci as meninas através de Andrea. Nosso encontro foi um encontro maravilhoso. Não posso Verdade. ir a fundo nesse encontro, porque senão o André vai chorar já aqui no programa. Nem pode. Nem pode. Senão a gente desvia o É, assunto. Tema para outro episódio. Tema para outro episódio e vamos ter. Mas assim, amiga, primeiro eu quero agradecer a oportunidade que você me deu como profissional. E acho que é uma oportunidade que agora vários profissionais vão ter cada vez mais e precisam ter, precisam acessar esse universo, de ter esse conhecimento, de poder estudar sobre, de poder, através de projetos, entendendo quanto somos seres plurais. Isso também ajuda, me ajudou como profissional a ter um olhar diferente para cada espaço que eu ando, para cada lugar que eu vou. E é por isso que acho importante, da mesma forma, a Andrea está aqui, da mesma forma que ela me tocou e que elas me tocam, quando elas falam com tanta paixão sobre o que elas trabalham no dia a dia e como esses ambientes precisam ser acolhedores a todos, é que eu achei esse tema extremamente importante para estar aqui. E eu acho que é importante começar com ela, né, Fran? Bruna, vocês me dão com licença, certeza. né? Que Tem que essa começar pela autoridade é história. posto, e eu queria que ela começasse justamente falando sobre por que ter pensado em um ambiente e como você vê esse ambiente todos os dias. No caso, o Instituto do SEI, vamos começar por um ambiente comercial, vamos dizer assim. Agradecer, né, pelo espaço, pelo tema tão importante e necessário, né, falar sobre o neurodivergente e que é a minha realidade. Então, buscar me encaixar nos ambientes, e aí surgiu a necessidade de criar o instituto. E hoje, graças a Deus, a gente consegue reunir famílias, trazer esse tema, expandir esse tema, mostrar a realidade, né, que os nossos filhos, eles também são partes desse mundo. Eles não precisam se encaixar, né, serem moldados ou adaptados. Essa palavra inclusão, acho que é meio controvérsia aí falar, porque parece que a gente está o tempo todo pedindo para alguém incluí-los, né? Eles são parte desse mundo. Então, nós temos lá uma frase que fala incluirmos-nos, né? Porque a gente também precisa fazer essa inclusão no mundo dele, no tempo deles. E é isso. Então, conhecer você também, ver esse projeto,
com essas necessidades, com essas adaptações, foi muito importante e a gente foi expandindo, né, abrindo o leque, não só para a parte comercial, mas residencial, para as áreas públicas. Então, é isso, e a gente vive esse mundo, não tem como. Nossos filhos neurodivergentes não é uma doença, não tem cura. Então a gente tem que buscar sempre que eles tenham autonomia e que eles possam viver da forma que eles são, né. Então, acho que é muito falar sobre esse mundo que é o futuro, né. Hoje a gente já fala que é 1 para 31 de cada nascido, cada criança nascida de 31 criança nascida, uma já nasce autista, a gente sabe que essa estatística é muito maior, porque metade da população não tem acesso a diagnóstico. Exatamente. E a tendência é só aumentar. E aí, se a gente não cria essas políticas públicas, se a gente não vai buscar os nossos direitos, direitos dos nossos filhos, como vai ser o futuro, né? Porque já já o futuro vai ser dos neurodivergentes. E aí, nós que somos considerados normais, né, que vamos ter que ser cuidados por eles, né? Agora é importante, eu estava aqui vendo sua fala, ouvindo sua fala, e aí quando a gente fala até de nós, como seres normais, e a gente vê uma estatística hoje falando sobre pessoas neurodivergentes. Mas a gente sabe que hoje, porque o que pode ser uma pessoa que pode ter comportamentos diferentes do que aquilo é o que é visto pela sociedade no cotidiano, na verdade, isso sempre existiu. Exato. Tanto quando a gente fala assim de seres diferentes, nós somos diferentes uns dos outros, todos, e na verdade sempre existiu. A gente sabe que por muitos séculos não existia uma aceitação. Eu acho que é diferente. E hoje a aceitação ela começa dentro de casa. É Eu verdade. acho que hoje a sociedade ela tem hoje a gente está aqui Conhecimento. falando sobre isso porque a humanidade vem modificando e eu acho que a própria aceitação está começando a vir do próprio ser que recebe o outro ser, que é o pai e a mãe. Que mesmo assim, vocês sabem de muitas histórias, onde principalmente muitos pais, né? A gente Sim. vê muitas mães acabando ficando Solos. solos É, com essa missão para elas, a grande maioria. a grande maioria, porque é muito desafiador e não é todo ser que está preparado realmente para receber outro ser tão especial nesse sentido, de ser diferente, no Sim. sentido do que é hoje colocado como normal, digamos assim. Porque, na verdade, reforço, todos nós somos diferentes. Sim, todos. E quando a gente fala sobre espaços acessíveis a todos, sempre vai ser difícil encaixar tudo. Sim. Porque o ser humano ele é totalmente diferente um do outro. E sempre foi assim. A diferença está em aceitar que é assim. A gente tem diferença de tamanho, a gente tem diferença de cor, a gente tem diferença como é que se diz? De comunicação, porque o próprio idioma já é diferente. Se a gente sai daqui, a gente vai para um outro país e a gente não sabe falar, a gente também não sabe se comunicar, nenhum outro consegue se comunicar conosco, né? Isso. Basta a gente ir para outro país com uma cultura diferente, às vezes você vai se comportar numa mesa e ali você tá fora daquela cultura, você já tá cometendo alguma coisa que você não deveria. E por que que a gente não entende que a diferença ela já faz parte da gente? E potencializa, né? Eu acho que quando a gente fala de diferenças, nós temos que ter sempre um olhar sobre potencializar. O autista, né, a criança com TDAH, ela precisa de um desenvolvimento. E Sim, aí ela precisa de uma atenção muitas vezes maior do que talvez nós vamos dar para outros perfis. sim. E aí, se nós não tivermos essa aceitação, se o mundo não enxergar que eu preciso promover, né, esse desenvolvimento pleno, nós vamos ficar o tempo inteiro entendendo que é preciso adaptar. E a palavra adaptar ela é péssima, né, Ou quando a gente olha para também, esse como eu olhar. estava falando, ou diferenciar, tornando uns Isso. mais especiais que o outro, como eu Isso. mesmo até por hábito, que é uma coisa que é hábito, viu, gente? Isso é hábito que eu tenho aprendido com elas, que na verdade todos os seres são especiais. Então, Claro.
A inclusão é justamente incluir, digamos assim, nesse sentido, é você não diferenciar. É você sempre estar no convívio, a gente chegar no momento de conviver e isso não ser algo que te faça sentir que o outro é diferente de você. Existe um termo na saúde que é o de equidade, né? Então, quando a gente olha para a inclusão, eu também acho que é uma palavra que já perdeu o sentido faz muito tempo, mas hoje nós falamos muito sobre a equidade, que é realmente dar mais a quem mais precisa. Então, você não tem que diferenciar ao mesmo tempo que você não pode deixar todos iguais. O que se precisa é entender aquilo que o outro necessita e que cada necessidade é singular, né? Cada indivíduo ele vai ter o seu perfil. E é nisso que a gente tem que trabalhar. Aí, Isso, Fran, ferramentas de desenvolvimento. pensando no espaço, eu vou puxar a Bruna, porque Bruna já fez arquitetura também, eu já sei que Bruna tem esse olhar também, fica ali, fica o bichinho ali, fica. Fica. E quando a gente lida com as coisas, Bruna sempre tem um olhar, né, de trazer mais tecnicamente o que é que poderia mudar. Quando a gente pensa no espaço, Bruna, assim, quais as prioridades que você vê, assim, de cara? Eu vou num espaço comercial. Vamos sair um pouco do Instituto do SEI, que é um lugar que é preparado, digamos assim, para esse ser. E de entender como ele ia sobreviver no mundo, né, onde as opções para ele eram limitadas. Mas lá é um espaço que a família é acolhida, a criança é acolhida, a criança, o adolescente, o idoso, Isso o mesmo. ser Como um todo. como um todo. Porque a gente está falando aqui de uma criança com autismo, ou TDAH, mas a gente sabe que hoje nossa geração vem descobrindo que algumas questões que são nossas existem também linhas a serem tratadas, que até então ninguém sabia que era possível. Então, a gente está falando de algo atual para a gente voltar ali de que já faz tempo que a gente lida com várias questões. Mas, assim, tirando o Instituto do Ser, o Ser Criança, como você vê, até pelo convívio com seu irmão e hoje com as crianças todas, o que é que de cara um espaço ele precisa adotar, assim? O que é que a gente precisa ter para poder ele realmente ser acolhedor? Bem, então vamos lá. Depende muito, né? Porque a gente tem uma variedade, especificidade de neurodivergências. Então, tentando pensar de uma forma geral, a gente tem que ter muito cuidado com luz, por exemplo, com barulho, com questões que desenvolvam as crianças com a parte também de comunicação alternativa, porque muitas crianças não são verbais e precisa desse auxílio que fala através de pranchas de comunicação. Então, um espaço é importante ter isso, ter abafadores, para caso seja um espaço que possua muito barulho, ser um local mais confortável para ele, nesse sentido. Os espaços também precisam começar a pensar em salas de sensoriais, de descompressão, pensando aí numa criança que desregula, naquele ambiente, ela ter aquele lugar que ela vai ser que vai se sentir confortável, né? Pode ir para ali por um momento, regular, voltar ao seu estado mais tranquila para poder voltar a, a estar no espaço com as outras pessoas, né? Então, claro, tem brinquedos que desenvolvem essas crianças que conseguem passar o tempo. Tem hiperfocos, então elas gostam muito. Tem muitas crianças que gostam de blocos de montar, de quebra-cabeças, daqueles painéis sensoriais que elas conseguem ficar ali se distraindo também. Então, essas são algumas das coisas que é legal de se pensar nesses ambientes, né? Pensando aí numa parte pública, em praças talvez, que pode se colocar coisas com água, você vai saber melhor do que eu, os jatos de Jatinhos de água, água. eles amam água. Então, são coisas pequenas que fazem uma grande diferença. E essa sinalização, como você falou, é super importante, É né? muito Esse importante. cuidado com a sinalização, ele vem tendo de uns anos para cá, até com
deficientes visuais, auditivos. Isso está começando a realmente É, ser implantado. sim. Veja o quanto demorou para que Sim, isso realmente no nosso país fosse implantado. A gente já começou a ver em outros países mais desenvolvidos, mas aqui a gente sabe que eu falo pelas normas que a gente vem estudando. É, e é difícil, gente. Eu falo como profissional, assim, ao fazer um projeto comercial, como é difícil a gente pegar as normas que já não compõem tudo o que seria necessário e tentar colocar isso para o cliente final. Exato. Porque, gente, é muito importante isso, assim. Às vezes a gente fica sem graça como profissional de lidar com algumas questões com nossos clientes, das coisas que a gente escuta. E, assim, da forma, porque, assim, desculpem meus clientes, viu? Falando assim, mas é importante, porque isso é importante para todos, no sentido de que é muito bom quando a gente pensa no outro. Sim. Quando se a gente se propõe a fazer um espaço para receber o outro, a gente tem que entender quem é o outro e não limitar o nosso espaço. Esse olhar a gente precisa ter, porque muitas vezes, quando eu vou fazer um projeto comercial, aí vem as normas, e cada vez, graças a Deus, muitas vezes vai aumentando essa consciência, né? Porque começa essa cobrança do setor do MP, que cobra ali, né, Sim. o setor público para poder autorizar, legalizar os projetos comerciais. Eu falo em projetos comerciais, certo? Sim. E aí eu me deparo com muitos questionamentos dos porquês e muitas vezes o porquê daquele investimento que não é o foco principal ou talvez não é o público-alvo principal, mas esse público existe Existe. E está em todos os e está lugares. em todos os lugares. Então, assim, é uma questão de, por isso que eu digo, é um trabalho de consciência coletiva que a gente precisa ter, né? Sim. Se a gente para de lá atrás, existiam famílias que escondiam seus familiares, né? Por vergonha ou muitas vezes por receio de como seria tratado pela sociedade. Então, a gente está falando de uma evolução da É. humanidade, Sim. mas Até que mesmo ainda a está falta alguns de conhecimento, né? conhecimento. De profissionais. Hoje está o leque está muito mais amplo, né? De médicos, de profissionais que estudam e que estão aptos a dar um diagnóstico. Mas no passado não tinha muito isso, né? Eram os acho doentes isso. mentais, toda a família tinha Doidinho. aqueles, aqueles apelidos pejorativos, né? Que Sim. trancavam. E hoje não. Aí por isso que se fala muito que, porque aumentou muito, hoje virou modinha, autismo, TDAH. Não é, porque hoje tem a facilidade do diagnóstico. E antigamente não E tinha. do cuidado. Do E que E bom, cuidado, a né? questão dos pais quererem quererem. cuidar e não mais É, isolar. Não, e que bom, exatamente. porque aí essas pessoas, essas crianças têm possibilidade de evolução. Elas têm possibilidade de se desenvolver e ser alguém na sociedade. Antigamente você isolava, você deixava ela invisível, ela não se desenvolvia, ela só entrava num loop de regressão e ela vai ficar dependente a vida toda de alguém. Então, que bom que agora está sendo falado, está sendo conhecido, está sendo mais diagnosticado, porque elas têm possibilidades. Também penso que o volume está muito direcionado a isso. É isso. E como você diz, ainda é muito mais, porque a quantidade de pessoas que não têm acesso a um diagnóstico preciso, né? Fran, e você que está ali sempre colaborando, quando você pensa, a gente falou sobre, Andréa, depois eu quero que ela entre de novo sobre a casa, o lar, porque eu acho que quem está ouvindo a gente precisa muito dessa informação. O que eu puder fazer para um lar, né? Para acolher esse meu filho. Mas no caso, Fran, você que lida diretamente com as crianças com
com esses seres, o que você imagina? Bruna fala de projetos, a gente falou de corporativos, falou de um pouco da adaptações do público. O que você me diria, assim, Mia? Eu acho que o condomínio, a própria cidade, assim, coisas que Bruna já citou, mas você conseguiria agregar mais, falar mais, assim, por exemplo, se eu fosse comprar um condomínio hoje, o que eu deveria pensar? O que é que um construtor hoje, em um condomínio, por exemplo, o que é que ele poderia fazer em sua área comum? Perfeito. Eu vou retomar só algumas coisinhas para a gente chegar até o Certo. condomínio, né? Eu acho que quando a gente fala do perfil, e aqui hoje nós estamos falando de arquitetura, o espaço para o autista, ele faz praticamente ali 50% do trabalho, os outros 50% dos É terapeutas, né? importantíssimo O isso. espaço para o autista, ele tem um contexto muito forte, então a luminosidade, a sonorização, e por muito tempo nós imaginamos que a terapia do autista ela tinha que ser feita dentro de 4 paredes. E isso é o que a gente enxerga hoje na maioria dos espaços de clínicas, de consultórios no Brasil inteiro. Então, talvez o maior aprendizado nosso aqui, meio das meninas, ao longo dos anos, é que o autista ele quer ganhar o mundo, ele quer estar fora, né? Então, não adianta muito a gente pensar só em espaços fechados, isolados, quando na verdade essa criança, esse adulto, esse adolescente ou idoso, ele precisa estar lá fora. E é aí que entra o conceito de uma sociedade que não se adapte, mas uma sociedade que entenda que todos os espaços precisam estar prontos para receber qualquer pessoa. E aí, quando a gente fala de neurodivergência, né, parece que é tão individual que você, né, como arquiteta, mas se eu for pensar, se eu for lhe pedir um projeto, eu vou pedir exatamente feito para o meu filho. E não é assim, né? Lá fora dá para ter espaços nessa linha. Eu consigo ter um parque, como a Bruna bem trouxe, que consegue atender a todos. Eu consigo ter um condomínio que tem um parque pensado, sim, com uma sala de regulação, mas com as pranchas de comunicação, com gira-giras, com balanços, brinquedos que são mais voltados para esse equilíbrio, para esse movimento, que as crianças gostam bastante. A gente consegue ter hoje igrejas que já estão com esse perfil, que já estão com projetos, inclusive, para que as famílias possam frequentar as igrejas e, ao mesmo tempo, as crianças possam participar desse processo. Nós temos hoje escolas que já vêm se moldando, né? Nós tivemos, inclusive, ontem o lançamento de uma portaria. A criança ela tem que estar ali inserida na escola hoje, enquanto portaria do MEC. Então, a sala de aula tem que ter esse olhar. Eu preciso ter um olhar para hotéis, para parques públicos, né? Para o próprio comércio. Por muito tempo, essas chamadas populações invisíveis ficaram em casa. Mas uma mãe, como é o caso de Andréa, ela quer viajar. Sim. Então, hoje nós já temos aeroportos com salas específicas e pensadas para que o autista ele possa esperar. Num aeroporto, nós passamos horas esperando um voo. Sem dar previsibilidade também. Exatamente. Então, esse olhar sobre aquilo que parece pequeno, mas que pode ser, sim, em alguns momentos generalista. Os painéis sensoriais, como a Bruna bem trouxe, os brinquedos, a luminosidade que pode ser controlada, mas pensar, e aí eu acho que é a nossa maior luta, que não tem que ser sempre entre 4 paredes. Sim. Então, a gente precisa preparar os espaços abertos, porque no final, o que todo mundo aqui tem intenção de fazer é que o autista, o TDAH, ele tenha vida própria, que ele consiga ter as suas atividades de vida diária, que ele possa trabalhar, ou que se ele não conseguir chegar nesse perfil quando ele é um suporte 3, em alguns casos, mas que ele se alimente sozinho, que ele se comunique, que ele consiga vestir sua roupa, então que ele tenha um guarda-roupa organizado, que o quarto da casa dele possa possibilitar que ele acesse ao banheiro, que ele tome um banho com segurança. Então, às vezes, são coisas pequenas, mais generalistas como um todo, que nos levam ao que talvez todo mundo tem de sonho, né? Eu não sou uma mãe atípica, mas convivo todos os dias com várias mães atípicas e com a Andrea, e aprendi que para toda a família, no final, é que seu filho ele consiga viver em sociedade, que ele seja aquilo que ele quiser ser.
e que para isso ele não dependa dos pais, ou ele não dependa de um favor da sociedade, que Sim. ele não dependa que essa mãe vá reclamar no playground do prédio porque ele não consegue brincar, que ele não dependa de chegar num resort e todo mundo olhar de olho torto, entender como é que eu faço, como que a alimentação ela pode ser disposta nesse espaço. Então, é muito mais prover, né, que a sociedade, talvez ela não seja igual nem seja diferente, Sim. mas que ela seja singular. Dá pra bater papo? Você fala muito bem. Então, ouvindo sua fala e a cabecinha pensando aqui, né? Na verdade, até pelos projetos, né? Eu tive a oportunidade de fazer o Ser Criança, agora eu tô com a Andrea na missão da Nossa, casa, né? Que a gente vai conseguir Tem deixar bastante essa casa, especificidade, que tem né? bastante especificidade, e isso é uma casa singular. maravilhoso, uma casa A minha é singular. singular mesmo. E o mais interessante, gente, é que vocês verem como a demanda ela está sendo tão especial, porque Andréia ela está aqui, mas sobre a casa, a gente já tem demanda só no nosso escritório de outras casas também com as mesmas solicitações ou solicitações parecidas. Por isso que foi tão importante esse tema. Então, assim, desde que eu entrei, né, no universo também, de alguma forma, como fui tocada como profissional, né? Eu acho que também nada chega por E acaso você conseguiu ter e, essa sensibilidade, e né? a demanda vem aumentando. Então, assim, por isso que eu entendo a importância desse podcast de hoje. Acho que tem muito sobre isso, que eu sabia a importância de falar com vocês, de tocar, não só aos pais de neurodivergentes que vão ouvir, mas que vocês que podem estar aqui ouvindo e repensando sobre suas práticas diárias. Então, quando você fala sobre tudo isso, os equipos que você fala, o que a gente fala de equipos, de equipamentos, Sim. eles só são equipamentos que vão agregar essa criança, mas não vai excluir as demais. Isso Nunca vai ser mesmo. excludente. Tipo assim, Isso. acrescentar agregar. isso é só agregar. Exatamente. Porque, na verdade, todas as outras crianças vão Vão utilizar Vamos esses ver. recursos, porque esses recursos, eles são para todos. É diferente daquele recurso que você coloca, que ele só vai privilegiar um ser. Uhum. Então, a gente está falando aqui de buscar Integrar, né? integrar. Então, quando a gente fala em integrar, é justamente estudar mais esses equipamentos. Ah, mas o espaço é pequeno, então vamos focar nesses que utiliza qualquer uma das crianças. E não focar naquelas crianças que só conseguem utilizar, que vão utilizar, mas as outras vão ficar de fora. Não sei se eu estou sendo clara. Isso. Essa é a visão que eu tenho ao fazer os Porque projetos. no fim todos são crianças, No né? fim, todos são E nós crianças, queremos que eles tenham e interação. todos têm que ter interação, eles vão Isso. desenvolver, E quando já você começa fala a dos incluir. painéis sensoriais, eles são para todas as crianças Isso. desenvolverem, né? Inclusive para saírem das telas. Isso. Então, assim, quando vocês falam de um balanço, que é sempre para poder ele voltar a Pra se regular regular. isso, Regular. para se regular. Toda criança gosta de um balanço. Eu adoro um balanço. Sim. Eu sempre vou estar no meu balanço ali para me regular também. Adoro estar ali aos meus pensamentos. Então, por que não Exatamente. São ter coisas simples, simples? pequenas e que A gente não está falando agrega. de nada que vá Extraordinário, né? extraordinário. É Por isso que é justamente sempre bom, né, a gente pensar, não é adaptar, é agregar. 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 E aí, quando a gente fala das festas, dos eventos, quando a gente fala, achei muito interessante que você falou aí das igrejas, né? É a gente trazer isso porque o pai e a mãe, ele precisa ter vida. Exatamente E isso. aquela criança tem que ser inserida na sociedade de verdade, né? É. Não de forma parcial, né? Então, quando a Andréia agora, eu sei que ela está com projetos voltados para as prefeituras, né? Eu sei que também tem um nicho, porque eu acho que vai crescendo.
A Sim, coisa vai crescendo. Você vai vendo a necessidade e a cabeça a sensação que eu tenho nesse universo é que uma vez que você entra, parece que sim, vai vai puxando crescer, outras coisas. vai pulsando, porque você É, vai puxando outras coisas e assim, nos espaços públicos, como já foi falado, é importante para os arquitetos e urbanistas terem isso, porque assim, do residencial, depois eu vou até puxar mais de Andrea, até em outros episódios. Mas nos espaços públicos, assim, meninas, quem eu falo, Andrea, mas quem gostaria de falar, acho que Fran mesmo. Fran, fala mais sobre essa área. Como vocês estão vendo a resposta, na Sim. verdade, quando vocês chegam com um projeto e apresentam essa necessidade tão dinâmica e tão vasta, como você está vendo hoje essa aceitação? Porque é sobre uma aceitação nos Sim, espaços, sim. né? Olha, eu acho que é importante frisar que o espaço público ele está se movimentando muito mais do que o Do que o particular. particular, ó, isso é E importante. nós ficamos muito felizes quando encontramos isso, né? Nós estamos em Sergipe, que é um estado pequeno, com cidades com poucos habitantes em relação a outros estados do país, mas tem cidades muito pequenas de Sergipe já bem movimentadas para serem cidades com um perfil mais inclusivo. Muito Então, bacana. se há um movimento hoje, e assim, né, muito remediado também pelas famílias, quando as famílias receberam os diagnósticos nos últimos anos, elas bateram muito mais na porta do poder público, né, e tudo isso começou a vislumbrar um setor de políticas públicas, porque no final é sobre isso, né, que Sim, políticas elas ficam de pé para que a gente consiga ver realmente acontecer, não só nas cidades grandes, que tem praças, que tem grandes estabelecimentos, mas nas pequenininhas, que tem uma praça na cidade, que tem uma igreja única, sim, que tem 2, 3, 4 escolas, mas que tem população e que tem necessidade. Então a gente vê muito hoje esse movimento. Não se há ainda profissionais formados para isso, né? E assim como a gente já não tem hoje na saúde, e aí eu falo de um lugar de quem forma, das universidades. A saúde ela já não tem isso nas suas matrizes curriculares, dentro dos seus cursos. E a arquitetura, o design, a engenharia tem foi. menos Como ainda. todo projeto, acho importante falar sobre isso, comercial, que foi o que a Andrea me trouxe inicialmente, é um mundo novo para mim. Exatamente. Como profissional, cada projeto, se eu vou fazer um restaurante e ele é específico, mesmo que eu tenha feito outros restaurantes, sempre eu vou ter que estudar Sim. para aquele restaurante, para aquela pessoa, para aquela necessidade. Então, assim, é uma porta aberta muito grande para os profissionais que quiserem se dedicar, porque, Isso. como o Fran está falando, é um universo que vem aí, vem com tudo e é necessário. Então, às vezes, é uma especificidade que você pode pegar e abraçar. E que não adianta pegar de outros lugares, né? O que a gente viu Sim, muito em alguns municípios já existia uma em Balneário Camboriú, vamos lá sim, visitar e vamos fazer aqui na minha cidade. Não vai funcionar, né? Como você bem traz, precisa fazer com a regionalidade, com a terra, quem é a criança, quem é a família, quem é o adulto, o que eu preciso, o que faz sentido estar na minha cidade. E é muito sobre isso que a gente está implantando hoje nos municípios de Sergipe e até, né, já aí entrando em outros estados. É a bacana. praça da cidade, é a escola, é é o, o serviço de saúde, é o né? transporte que leva essas crianças para a Traz. escola. Então, a gente já tem projetos aí de, por exemplo, ônibus adaptados, seja ele na parte arquitetônica mesmo, visual, quanto de pessoal, de estar ali Isso. para poder transportar essas E crianças. nós não somos, né, arquitetas, engenheiras nem designers. A gente entra com a equipe da própria prefeitura, do serviço. E a equipe vai ter que estudar, vai ter que correr atrás, vai ter que montar o projeto singular, né? E acho que é uma coisa que nós encontramos em você muito bem. Tanto por isso, né? Os seus projetos são os que estão no Instituto, são os que estão na casa de Andrea, que tem esse perfil. Mas o que a gente espera é que os arquitetos, todo mundo que está à frente desses processos, onde estiverem, eles comecem a olhar que realmente precisa ter essa individualidade e que não precisa ser por criança, mas pelo menos tem que entender que existe uma regionalidade. Pelo ser, né? Não Pelo sei, ser. Pelo ser, que eu acho que eu já amo esse nome. Pelo ser. É sobre o ser. Eu sempre falo assim, tô batendo nessa. Acho que eu vou passar todo o podcast falando sobre isso. Todos os episódios. Que a gente precisa estudar o outro. Não é a gente Perfeito. que dita a regra do outro.
Isso em qualquer projeto. Sim, Então, claro, a gente tem questões técnicas que a gente às vezes fica querendo colocar ali porque a gente sabe que funciona, mas é muito importante entender o outro, independente de que universo ele seja. Então, assim, e ainda mais se for um universo desconhecido da gente como profissional, sim. porque aí é que a gente deve mergulhar, é que a gente deve se interessar, porque se é desconhecido, como é que eu vou ditar as regras? Então, a gente vai aprender, a gente tem que aprender. E mesmo assim, nós vamos fazer essa casa agora, né? Pensando em Enzo, claro, a família toda acolhe, né? As necessidades dele. Por quê? Porque vocês querem conviver com ele da melhor forma. E como a Andrea fala, eu quero ver meu filho solto, aproveitando a casa, se socializando na casa. E que a casa proporcione para ele momentos que também ele saiba sair da casa e se portar em qualquer outra residência que ele possa estar, porque ele não vai viver preso. Puxando um Então, gancho, você falou do profissional precisar estudar. Não sei se você recorda, quando você fez o projeto lá do Instituto do Centro, e criança, você botou parte da vila. Você colocou que cada portinha seria um estabelecimento. sim, A igreja, a farmácia, o mercado. E esse seria entrar no mundo lúdico. E eu disse, não, Milene, não bota, tira isso. Porque as crianças são muito literais. Então, imagina só ela ir para uma terapia, fazer a psicologia e entrar na farmácia. E quando ela fosse na farmácia, na vida real, não ia dar certo. Eu disse, não, vamos mudar. A gente pode deixar a mesma visual, mas não dizer que era aquele não, e sobre a estabelecimento. questão das portas, As porque portas também. também isso foi importante, Foi. porque eles, pelo que eu entendi, eles vão gravar Isso, a a previsibilidade. É previsibilidade. isso, eles vão aprender. E aí eles vão aprender daquela forma. E aí a porta é grande, a porta é pequena, uma porta era porta, a outra era porta falsa, Ah. como que isso ia acontecer? Isso só no meu mundo. É lindo, é perfeito, mas ali na funcionalidade. E aí a gente tentou fazer uma adaptação da ideia original Isso. e acomodou dentro dessa ideia, continua tendo a nossa vila, mas Continuam as portinhas pequenas, mas são falsas. Pra não... eles sabem que ali eles não têm acesso, e ali a gente foi aprendendo com a experiência de vocês. E até porque a gente conversa muito sobre isso já. Tem muita informação que veio inicialmente, até isso é complicado para o profissional hoje, porque tem informação que é dita que é daquele jeito, e aí vocês me ensinaram que não é. Por exemplo, que criança neurodivergente gosta de uma determinada coisa. Por exemplo, vou tocar no nome de dinossauro. Dinossauros e baleias. Dinossauros Nada e disso. baleias. E aí, isso chega a Milene no universo Fazer o quarto de e Milene vai com tentar baleia. estudar, e vem esse monte de informação falando sobre dinossauros, sobre baleia. Ainda bem que isso eu não pus no projeto. Mas porque elas já tinham falado para mim. Então, assim, quando você vai mergulhar, também tem muita informação que não é a informação que deve estar ali. E mais ainda, porque no caso do projeto comercial, claro, vocês têm que dar um combo de necessidades que atinja a maioria. Dentro da residência, cada um vai ter mais aprofundadas suas necessidades. Tanto que a casa de Andrea, ela tem questões que já são diferentes da casa de outros clientes. Por quê? Porque já são crianças neurodivergentes diferentes. E uns têm uma necessidade e a outra já não tem, já pode fazer um outro perfil diferente. Mas, assim, além disso, eu ficava muito impressionada, assim, com a questão da nutricionista. Foi algo que me tocou muito. A questão, porque assim, antes de fazer o estudo do C, lá atrás, ainda quanto estudante, eu tive uma grande oportunidade quando eu fui fazer economia. O meu trabalho de campo foi num hospital que trabalhava com crianças com paralisia cerebral. E ali eu passei a ser voluntária, então acho que por isso que para mim foi mais tranquilo acessar, já é algo que me motivou lá atrás. E quando você falou do ônibus, eu lembrava que eu acompanhava as mães. Porque não era só
estar até o hospital. É. Para trabalhar toda a parte ergonômica, eu ia até o ponto de ônibus, entendia e acompanhava pelo menos até um trecho, depois eu voltava para fazer todo o meu laudo de trabalho de campo. E ali me tocou profundamente, porque é tudo diferente. Você para escovar um dente, para você conseguir trabalhar, como você diz, um dia, o objetivo é que eles tenham o mínimo de independência possível. E isso Autonomia. vai acontecer. Sim. Mas existe muita dedicação. Sim. Então, é dedicação dos pais, é dedicação dos Da profissionais, escola, é dedicação da escola. E existe e precisa que a gente, quanto sociedade, entenda pelo menos um pouquinho disso. É uma dedicação da sociedade É uma também. dedicação da sociedade, porque é justamente quando você, no meu caso, meu olhar mudou ali. E essas pessoas, esses seres, eles vêm com essa missão de nos transformar Sim. também, nos melhorar. Então, quando você vê, igual quando a gente fala, quando a gente vai fazer o espaço da Nutri, e quando a gente fala da cadeira, tudo aquilo é um mundo novo. Então, assim, como precisa ser, de que forma vai conseguir orientar, depois, como que ele vai conseguir lavar sua própria louça, tirar o pratinho, fazer tudo que às vezes pra gente, né, Bruna, que tem nossas É. filhas, elas já dão trabalho nesse sentido, a gente repete 10 vezes, não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Não vai ser exatamente. diferente. E precisa desse carinho, eu acho, para poder essa vontade. Uhum. Eu acho que é uma vontade por Sim. parte da gente quanto ser de acolher todos os seres. É uma vontade da gente quebrar isso mesmo, essa coisa quanto sociedade de quebrar. Então, acho que isso vai ser o profissional que vai acolher esse tipo de projeto, o vizinho que vai acolher essa criança, o amiguinho da escola, o professor. É o ser humano como um todo que precisa mudar. Eu vejo uma mudança. Quando a gente Acho que vê melhoramos, né? melhorando, eu já vejo uma Sim. mudança. Só de estarmos aqui falando Já é um é uma grande mudança, avanço. é uma mudança, né? Só de entender a importância desses profissionais que estão nos ouvindo buscarem esse conteúdo e saber que nós não sabemos nada sobre o assunto. Isso que é bom. Quando nós não sabemos, nós queremos buscar. Né? Exatamente. Que Nós entender não que ninguém sabe de sabemos, tudo. não se sabe tudo, nós não Isso. sabemos nada. E quanto mais eu converso e eu vejo, mais vai tendo informação nova. E vocês também, vocês vão se Sim. reinventando todos os dias. Todos os dias é um aprendizado novo. Quantas vezes eu chego na clínica, ela já mudou. Eu chego, André, Muda o tempo todo, né? Você Todos vai os dias. André vai me deixar doida. Todos os dias. André, o que André vai deixar a gente doida? Eu não Tem sei que ser um arquiteto guerreiro lá. quem enlouquece primeiro, se é André, se é Bruna, Fran, vem Ô, assim, seu Manuel, o seu Manuel. Eu acho que você doidou ele primeiro, para depois ele me doidar. Exatamente. Mas assim, por quê? Porque as necessidades, elas mudam o tempo inteiro. inteiro. Aquilo que elas mesmas aprenderam hoje que funcionava, daqui a pouco alguém já inventou uma coisa nova, que é muito mais interessante, que é muito mais, que vai acessar melhor, e vai ter que mudar. E aí lá vai o ambiente mudar de novo. E eu digo, não acredito não, que vai mudar de novo. E não tem receita, né? Não se tem existe uma receita. receita de bolo para nada. E tem muita informação ruim também no mercado. Quando você fala, a gente recebe informação, dinossauro, baleia, né? Tem muita gente falando de autismo, usando a Muito. pauta sem saber do que fala e informando as pessoas de forma ruim, de forma Muita errada, informação. Quando a gente vai pesquisar, tem muita coisa. criando estereótipos, que é o que a gente bate todo dia para não ter. Então, para todo profissional, para toda família, o importante é realmente procurar fontes seguras, né? Isso mesmo. Não quer dizer que não vai mudar, até porque a ciência, hoje a gente tem, por exemplo, só de patentes no mundo de produtos para autismo mais de 23 mil. Então, nós temos muita gente estudando sobre autismo, vai surgir muita coisa nova, mas desde que tenha aí validação e que sejam de fontes seguras, porque senão a gente também vai criando um movimento avesso, né? Muita gente sabendo, sendo informada, mas de coisas que não são reais. E muita coisa que é desses produtos, na verdade, eles mudam
a vida de todos nós. Sim, Com certeza. Melhora para todo mundo. Igual exato. quando a gente fala da questão de água, de alimento, de como utilizar até a própria cozinha. Porque quando a gente fala do espaço, é o espaço como um todo, né? Sim, Então a gente vai falar falar de uma casa, a gente vai falar do quarto dele especificamente, né? Do, dos ambientes comuns, da cozinha, o que é que precisa nessa cozinha, o que é que precisa estar próximo, o que é que não precisa, tudo, se for uma cozinha, se for o banheiro, apesar de a partir dali ele vai ter que usar outros e também Sim. precisa ele entender, porque aí é onde eu acho que tá a maior linha tênue. Sim. É que dentro da casa o pai vai querer proporcionar o melhor para que ele não sinta Melhor facilidade. a melhor facilidade. Isso é normal e é natural Sim. do pai. Sim. Como que é? Eu vou trazer a Andréa, que é a mãe. Sim. Como que é isso, André? Porque assim, eu sei que no seu coração você quer proporcionar a ele, dentro daquilo que você pode, a melhor forma dele acessar tudo. Ao mesmo tempo, você entende hoje, como profissional, que você não. Como todo filho, a gente não pode dar tudo Controlar, né? mastigado e controlar tudo. É. Eu vejo que quando a gente vai fazer o projeto, vai ter. Por isso que eu digo, cada ser é cada ser. Vai ter essa dificuldade, porque existe aquilo que poderia ajudar, né? Facilitar na casa, evitar acidentes. E existe o mundo lá fora, que ainda vai levar um tempo para se adaptar, né? Para chegar. E assim, e como essas casas, assim, e falar um pouco resumidamente, eu vejo que são 2 pontos. Grave as 2 perguntas. Essa e a outra é o seguinte: no seu caso, e eu acredito que de outros clientes que chegaram, hoje vocês priorizam grandes espaços, né? Você hoje está priorizando um espaço maior que acolha mais Enzo em casa para fazer as terapias, para ter o desenvolvimento. Mas a gente sabe que também tem a família que não tem um espaço grande e que dentro desse espaço pequeno ele vai querer precisar fazer adaptações. Então, assim, dentro de uma forma breve, são essas 2 perguntas sobre. Gravou. Nem eu gravei direito mais qualquer pergunta. Sobre as adaptações do mundo lá fora. Sobre as adaptações e o mundo. E os pequenos Tá vendo que a espaços. gente precisa de Bruna? Eu não sou profissional de saúde, não estou aqui para falar sobre tendências, estou aqui para falar como mãe. Sim, é isso que a Como gente mãe, quer. como empresária, como profissional de saúde, eu deixo para as meninas que são da área, né? Então, eu falo da minha necessidade e da necessidade de outras mães, que a gente troca ideias o tempo inteiro, né? As informações. Então, a minha necessidade, como você falou, você tem outros clientes que têm outras necessidades, mas a gente prepara a casa, o ambiente, para que dali eles consigam fazer as coisas lá fora. Então, a questão mesmo que você falou do banheiro. Meu filho ele tem uma rigidez de só querer usar o banheiro dele, trancar a porta, fazer tudo lá dentro do mundinho dele. Mas hoje ele já consegue utilizar o lavabo, já vai no meu banheiro. Então, tá quebrando essa rigidez. E quando a gente fala assim, eu vou adaptar para as terapias. Por mais que hoje eu tenha um instituto que eu criei para as terapias dele, e que é um mundo diferente, vocês falando aí sobre os projetos, as adaptações, que eu vejo que tudo são salinhas fechadas e era isso que me incomodava. Chegar num consultório, chegar numa clínica, sentar na cadeira, entregar meu filho para o profissional e ficar lá fora, ouvindo o choro dele, sem saber o que estava acontecendo lá dentro. Imagine uma criança que todos os dias faz terapia, passa um turno inteiro só trancada de sala em sala. Gente, a gente não consegue viver isso. Como é que a gente pode dizer que uma criança tem que viver isso? E eu tô falando como mãe, viu? Tô falando como Sim. profissional, não, pelo amor de Deus. E nem tô criticando quem faz. Mas aquilo doía na alma, porque eu conheço o choro do meu filho. Então, eu ouvia o choro dele, eu sabia que aquele choro era de desespero. Tipo assim, minha mãe me tire daqui.
Eu não consigo mais ficar aqui. Por isso que eu pensei no instituto em mudar todo o sistema de terapia sem paredes. Hoje as crianças vão mais para a rua, vão ter a vivência do As mundo lá habilidades fora, as sociais. habilidades sociais, exatamente. Vão para praça, para praia, para shopping, para restaurante, onde eles têm dificuldade. E, eu não quero ficar dentro da sala, eu vou para o pátio, e o profissional tem que ir no ambiente que eles querem fazer as terapias da forma que eles conseguem, né? O meu já está cansado de tanta terapia, então 12 anos ali só nessa sequência, ele não quer mais ficar ali quebra-cabeça, repetindo ABC, ele já está muito além, entendeu? E existe muito essa dificuldade, toda vez que você está com um profissional, muda, aí volta, a criança já não aguenta mais, aí fica dizendo que isso é rigidez, não é? É porque também tem que entender o outro. Então, a criação desses ambientes, escolas mesmo, são tudo ambientes fechados, tem que abrir. Isso que a gente fala de terapia sem paredes, porque você que é profissional, você não precisa estar trancado com o menino para poder fazer a sua terapia. A mãe não precisa estar distante. Por que ela tem que estar distante? Então, lá no instituto é tudo aberto. Todas as salas têm câmeras. Portas abertas. A mãe pode entrar a hora que ela quiser. A criança não tem necessariamente que ficar trancada dentro de uma sala. É no tempo dela lá. A gente tem médicos que atendem, a criança entra, senta, ele está atendendo o paciente, continua e a criança está lá. Ou no banco do pátio. O médico vai para um banco, senta. A gente tem médicos fora da caixa. Senta lá no Porque pátio e vai assim, consultar. se a Montano vai até meu apartamento, Mas por que tem que ser no Porque só a nosso criança tempo? tem que ir E até o que propicia mais ainda a consulta, porque se você bota a criança dentro de um consultório médico, ela vai estar com comportamentos mais modificados ali dentro daquele Já entra com consultório. medo, né? Se o médico que vem até ela e ela tá ali num ambiente que ela pode se desenvolver sozinha as vai habilidades dela, extrair muito mais o dela. médico consegue visualizar muito mais habilidades e muito mais coisas, né? A consulta fica mais qualitativa. Por isso que eu acho que há necessidade maior de André enquanto casa, né? De ter um espaço. Porque a nossa luta é para ter espaço aberto mesmo, né? Para Exatamente. sair dessas Eu vejo caixas, que os esses pais estão movimentos buscando fechados. isso. E eu já Os que vivi isso podem, que né? você Os que falou. podem. Eu morava em um apartamento, então eu tinha um ambiente mais fechado, mas mesmo assim eu já tinha feito adaptações para o meu filho. Então, ao invés de eu usar a varanda como uma varanda gourmet para receber amigos, eu já tinha um espaço sensorial com balanço, com brinquedos, com várias adaptações para ele. E olhe que você, vamos combinar que você é festeira, que você Recebo que recebe muito, e Mercado você abriu Antigo. mão da sua varanda comer, né? Abre mão, Vai exatamente. pra churrasqueira do Vai prédio, pra mas churrasco a play. prioridade é a criança. Mas assim, mesmo nesses ambientes menores, a gente consegue adaptar. E não só para criança neurodivergente, né? Para as crianças no geral. Porque eu não tenho só Enzo, eu tenho minhas netas, que bagunçam mais do que Enzo, né? Então, Bruna então, vale puxão de orelha. então, assim, eu saí de um Entendi. apartamento, já fui para uma casa, já adaptei também para ele. E aí, olha, graças a Deus que eu fui um pouquinho antes da pandemia, né? Imagina. Então, assim, Deus é maravilhoso que pensou até nisso, dizer não vá, porque imagine, trancada com pandemia, né? Enzo que tinha estava mais vulnerável ali, porque não só pelo autismo, ele também tem síndrome de Down, e tinha que estar trancado se eu não tivesse numa casa, como seria, né? E hoje eu já estou indo para uma casa maior, porque eu já estou pensando no futuro, não só de Enzo, mas meu, do pai, que a gente já vai chegando numa certa idade, e também precisa adaptar a casa para os idosos. E as terapias. O meu filho, ele é muito caseiro. Ele gosta muito de estar no ambiente dele. E tá tudo bem. Então, tem essas adaptações de banheiro, de quarto próximo do meu, de uma brinquedoteca, porque ele acorda, ele já quer estar no ambientezinho dele, de uma quadra para fazer as terapias, dos degraus, né, as quinas,
tudo isso ele vai levar também para o mundo lá O fora. galinheiro. De- O desafio é o galinheiro mais chique do momento. Não Não pode Um falar que galinheiro se o pessoal do gourmetizado. condomínio descobre. Olha, pronto, já entreguei, vai ter que cortar. Galinheiro gourmetizado. Mas Elas e são tem de um mentira. É. Mas tem um pomar, né? Uma casa da árvore, vida, né? balanços. É Exatamente. vida. É você Resgatar. pensar lá, Resgatar o isso, antigamente. casa de vó. É a mesma Tirar coisa. as telas, menos telas de mais Gente, infância. então, aí você Gente. chegou numa coisa muito interessante, né? Nós perdemos isso. Perdemos. Nós tiramos Perdemos. isso das crianças. E Nós aí- und isso das famílias. Tiramos. E um é. dado Por falta de importante- segurança. Uhum. Ou seja, as crianças não brincam na rua, né? Não se socializam É. tanto, não estão ao ar livre, as telas. Então, na verdade, a própria humanidade está adoecendo suas crianças. Os projetos com uma televisão em cada cômodo, É. cada um isola-se em cada cômodo, Exatamente. né? Porque isso já tem uma diferença de como era antes com a televisão. Uma família ao redor da tela para um indivíduo ao redor da tela. Muda muito, né? Muito. A mesa também, né? A família se reunir, fazer as refeições juntos. Então, isso é um E- privilégio, na E verdade. voltando um pouquinho aí nos casos dos subdiagnósticos que a gente não tem, que muita gente não tem acesso, se a gente for pensar no interior, por exemplo, as crianças do interior, elas têm mais dificuldade de diagnóstico porque elas têm vida. Elas são mais estimuladas. Isso é muito Elas vão mais para a interessante. rua. Então, as dificuldades começam a aparecer um pouco mais tarde do que as crianças da cidade, que tá nas telas, porque Elas têm mais apresenta as acesso às dificuldades. terapias. As terapias ao ar livre, Inconscientemente. inconsciente. É muito mais difícil as crianças nível de suporte 3 no interior do que na capital. Aí é onde a gente pode voltar nos condomínios. Nos, Porque, como a Exato. gente fala hoje como a gente está abordando, né, no convívio dentro da capital, e a gente sabe que hoje o maior formato, né, é se morar em condomínios, Isso. e vamos combinar, assim, de apartamentos. Sim. Não é todo mundo hoje que pode acessar uma casa, Sim. né? Isso. Sim. E principalmente condomínios de casa, ainda mais esse conjunto. Mas vamos pensar em apartamentos. Essa mãe que ficou sozinha, né? Enfrentou uma separação, que tá com uma criança, que eu acho que é um perfil extremamente comum Uhum, muito bom. e que segura essa onda sozinha dentro de um apartamento e que precisa de ver o desenvolvimento de seu filho. Então, quando a gente pensa em plays, até então a gente pensava em caixinhas fechadas. Sim. É o cinema, é a sala de jogos, é o play, são os brinquedos, a brinquedoteca. Aí a gente já vai, vocês estão trazendo um novo olhar, de abrir novamente esse espaço para o verde. O que a gente chama hoje de ecoterapia, Sim. né? Que envolve todas as habilidades terapêuticas que podem ser feitas no contato com a terra, no contato com as plantas, com os próprios animais. E o quanto que isso estimula, né? Faz você sentir. A própria atividade sensitiva é muito maior do que um verdade. brinquedo que você fica se balançando. E o que É. eu vejo é a integração, né? Integrar Exato. os animais, os idosos, as crianças. Como essa integração social de verdade, honesta, como acontecia, porque antigamente essas crianças tinham acesso aos avós, né? Sim. A longas conversas em família, Vários primos, né? vários primos. Hoje Muitas crianças. o convívio com os avós, o convívio com os vizinhos, o convívio com as pessoas e com os bichos. É, verdade. Então, como é interessante, porque a gente fala de não só de crianças, a gente fala de ser. E aí a gente retorna para os idosos também, que hoje estão se adaptando a um mundo onde eles estão ficando isolados. Invisíveis. Invisíveis também. Porque antes a velhice ela era dentro de um formato livre. Hoje, os idosos, eles são um nicho grande, porque as pessoas Muito estão, grande. né, Muito envelhecendo, graças a Deus, mas assim, envelhecendo como? Então, hoje eu vejo também uma demanda de filhos que buscam espaços para que os pais se sintam bem acolhidos. E que tenham atividades e que interajam, que saiam da TV,
Isso. né? Porque a TV adoeceu, Sim. né? Mas E precisa se socializar, E que tem autonomia, né? que tenha Que autonomia e não o existe mais a convívio. autonomia do idoso, né? E nem nós temos paciência em dar Sim, autonomia para o autonomia. idoso. E outra, a questão do Alzheimer, né? Que vem também muito forte. E a convivência, o que eu vejo até das solicitações de conversa muito, e essa convivência do idoso, a alegria que traz para ambos, o Exatamente. idoso com a criança, com o animal. É, Então, esses espaços, quando a gente fala, tanto públicos como dos condomínios, como a gente pensar nisso quanto família novamente, eu acho que é essa convivência familiar Sim. que se perdeu, das pessoas que se perdeu, que na pandemia houve um pequeno resgate, apesar do afastamento, mas as pessoas lembraram que isso era importante. sim. E que agora eu acho que é um caminho para não se perder. Exatamente. Porque isso está curando as pessoas novamente. Isso, né? Não é só sobre essa criança que a gente está falando. Sobre todos nós. Eu acho que isso promove a cura Exato. no âmbito geral. Quando a Andrea fala da mesa, é uma das coisas que eu mais agradeço a meus pais. De verdade, assim. Nós fomos criados ao redor da mesa. E a gente tem noção, quando a gente é criado desse ambiente, a gente não entende o tamanho da importância disso. Isso vem com a maturidade. E quando vinham meus amigos, principalmente de lá de fora, do Sudeste e tudo mais, que até parece que vai saindo do Nordeste, parece que esses hábitos vão se perdendo mais facilmente, vão se Sim. dissipando mais facilmente. Eles sempre ficavam impressionados porque isso era uma questão de honra na nossa casa. Até o último momento, né? Tanto que hoje é difícil para a gente ver a ausência de meu pai na mesa, porque aquele lugar era o dele. Então, quem vai ocupar esse lugar? A gente tem muito isso. Então, todo mundo tem o seu lugar na mesa. E minha mãe nunca permitiu. Podia estar com fome, chegar da escola com fome, podia ser o que for. tinha que Mas esperar o pai. tinha que esperar o pai chegar. É verdade. E ali sentar, e a mesa posta. E é outro tema, viu, gente? Mesa posta vai ter. Sobre essa importância também. Já vai puxando os temas. Mas, assim, como é bom isso. O preparo, é o cuidado, é o carinho, é o cheiro. Como a mesa tem essa referência. E, assim, como isso é importante. Até hoje, para a minha família, isso tem um peso. Uma memória afetiva. É uma memória afetiva muito grande. Foi uma das grandes assim, dificuldades da gente ao sentar na mesa com a ausência dele. E assim vai ser com os Significado. demais, o significado disso. Então, assim, tudo isso se perdeu. É verdade. Às vezes até eu, na minha casa, que vim desse hábito, às vezes pela serenidade que quer se dar as coisas, Valentina quer correndo para ir para um lugar, Gustavo para o outro, eu para o outro. Aí tem horas que ele mesmo diz, ei, vamos para sentar os três, porque é o momento que se dialoga. Meu pai sempre dizia, é o momento que o irmão encara o outro, na hora que não estão tão bem, aí diz assim, agora senta na mesa, olha pro rosto do outro e resolve logo esse negócio aqui na mesa. Então, assim, é que o momento que você pergunta da escola é o momento que você... Sempre foi esse momento. Como é que foi? Como é que tá? Isso tudo se perdeu. É verdade. Então, assim, acho também que a cura, ela está em provocar isso de novo. E, às vezes, através desses seres, já está começando o movimento de provocar tudo isso. Entende, Bruna? Sim. Eu acho que o grande propósito da pessoa no mundo não é deixar o seu nome, é marcar o outro, é fazer a diferença, é o que ela fez naquele mundo, não sobre ela, e sim o que ela causou na outra pessoa. Então, talvez sim, esse aumento pode estar vindo por isso, para mostrar à sociedade, gente, para, vocês estão muito acelerados. Tá tudo Vamos errado. resgatar, tá tudo errado. Tá tudo errado. É engraçado que essa questão da mesa lá em casa é Enzo que puxa todo mundo. Porque ele é rígido, né? Com horário. Então, 11h59 ele tá na mesa. E se a gente não colocar a mesa, ele vai lá e bota a mesa para todo Ele mundo. faz a mesa posta. Ele que faz a mesa posta. Agora, venha me dizer que esses seres, vamos dizer assim, né? Que todos nós somos seres, mas não tem propósito.
Aí é um outro tema, Não tem propósito. é um outro Tem tema, propósito de transformar cada mesmo. um entende, porque eu posso dizer que meu filho transformou a minha vida, né? Quando no início a gente dizia o que fazer, né? Agora eu digo, eu não sei o que fazer. A gente dizia assim, o que fazer com Com ele. ele. E hoje eu digo, o que fazer sem ele, porque ele realmente mudou a vida da família toda. Você, Bruna, como irmã. Ah, não, com certeza. Ainda veio. Eu acho que lá na nossa casa, na nossa família, nunca houve da nossa parte a parte do preconceito. Nunca houve. Inclusive, minha mãe, ela por ouvir e estudar e pesquisar outras pessoas, todos diziam: ah, quando seu marido, sua família souber, vai excluir, vai rejeitar. E ela até, inclusive, escondeu o diagnóstico de todo mundo. E eu, em casa, acabei achando o diagnóstico dele na gaveta da sala. Peguei, olhei que calada, eu já sabia, não precisava daquele papel e deixamos. E aí, depois, quando ela contou, aí a gente, tá bom. Aí ela, mas vocês não vão falar nada? Porque a gente já sabe. Já pensou? É. Ela, mas vocês não vão reclamar? Não, a gente não tem que reclamar, ele é nosso e acabou. E aí, É porque a gente sai do foi luto muito para luta, né? natural, né? Isso é natural das famílias. Tem aquele momento que você se pergunta, né? Por que comigo? Por que meu filho? Como vai ser o futuro? Tenho medo. Eu realmente tive aquele momento, ainda mais meu filho que nasceu de 6 meses, prematuro extremo. Então, foram vários processos. Então, eu tinha medo de tudo. Eu queria guardar ele numa caixinha, né? Queria devolver para o ventre e aí deixar ele lá naquela redoma de proteção. Mas depois você fala assim, olha, é meu filho e eu tenho que ir à luta agora, eu vou sair do luto. E de quem queria guardar na caixinha do útero, pegou uma marreta, saiu quebrando as Rapaz, paredes dos ela consultórios, quebrou, das foi terapias. tudo. Eu quebro Veio mesmo. mudar. E Eu o propósito quebro. dela inspirou outras famílias, né? É isso que eu tô Isso é mais observando aqui. importante. Para quem queria guardar no... Quebrou É, todas as paredes da sala de terapias. E mas eu continua acredito que quebrando, eu acredito que porque... toda mãe tem uma historinha lá do início, né? Mas depois, meu Deus, é só alegria. A gente tem que. Ele E é trouxe importante luz. esse acolhimento de uma mãe com a outra, né? E esse espaço de convívio para essas mães poderem trocar Sim, essas ideias, essas informações, se sentirem seguras, né? porque a gente senta com as amigas para falar sobre vários assuntos. Exatamente. Essas mães também precisam Por que desses não esse ambientes tema, né? para poder ter Precisa. esse tema. Então, assim, é tipo assim, eu tenho aqui no celular, grupo de mães da escola. Então, assim, da mesma forma, elas têm que se sentir confortáveis, com muita confiança, em ter liberdade de falar sobre esse tema. Sim. E ter esse ambiente para os pais, assim, é uma coisa que a Andréia até fala muito, não é só sobre a criança, é sobre a família. Porque às vezes as mães, elas precisam mais de tratamento, terapia do que as Do que a crianças. criança. Isso é fato, eu passei por isso. Tive Porque a síndrome criança do é o que ela pânico. é. Quem entende a diferença é quem tá no mundo fora. E às vezes a gente né? pensa que vai curar. Aí vai buscar todos os tratamentos, todas as terapias. Então eu fiz tudo. Eu rodei todos os profissionais, rodei o Brasil. Mas depois eu tive que entender, peraí, é meu filho, ele cansa, calma, não vou curar, vamos só mudar um pouquinho. Então, quando eu comecei também a buscar terapia para mim, entender melhor o processo, trocar ideia com outras mães, criar um ambiente também para a gente, que é o que a gente faz lá. A gente não tem Ser só, família. a gente não tem só profissional para as crianças, profissional para a família. Era isso que eu ia falar. E não é só profissional para cuidar da mente, não. Por Tem exemplo, também a saúde. eu tive minhas curas lá. Muitas curas Exatamente. foram praticadas lá no Instituto do Ser. Por quê? Porque as curas são profundas e são para todos. Então, por isso que é importante, se essas terapias que são colocadas para as crianças, porque vocês sabem que podem alcançar resultado, assim como os objetos, os acessos, os espaços, eles vão modificar todas as pessoas. Porque, por exemplo, as terapias que eu tive a oportunidade de fazer, elas também me modificaram, elas Sim. me ajudaram, elas me curaram. E eu não
não estava sendo diagnosticada como Sim. neurodivergente, nem Exato. todo o público idoso. Então, não Isso. estava me encaixando naquele público que seria o público principal. E ela me curou. Andréa disse, vá por aqui, que você vai ter ajuda nisso. Vá aqui. Doutora Paula disse, Mirlene, vá lá, porque eu já não estou conseguindo aqui. Eu acho que eu vou precisar de uma ajudinha extra para poder te acessar. E, assim, terapias incríveis que eu não conhecia e que poderiam ser utilizadas justamente Sim. para todos. Isso Pro que é bem-estar, para o né? bem-estar É. de todos, né? É esse o significado do nome, né? O Instituto do Ser. É que a gente não tem faixa etária, não tem nicho específico. A gente tá ali para atender o ser. Seja ele criança, adulto, idoso, seja ele parte terapêutica, médico. Seja uma mãe que não é atípica, mas estressadíssima, com o É. trabalho, Com com a sem rotina, com diagnóstico. tudo, com ou sem Pra quem quer diagnóstico. fazer a parte esportiva, hipertrofia, emagrecimento, tudo a gente Também. tem lá. Tudo. Porque eu ouvi de um médico isso, ele disse, olha, se eu não cuidar de você, eu não vou conseguir fazer com que você cuide do seu filho. E aí foi daí que eu entendi. Peraí, aquela coisa da máscara, né? Do Sim. avião. Ver se coloca a máscara em você para depois. Depois no outro. É a mesma situação. Então, quando eu passei a enxergar isso, mas só que a gente não encontra esses espaços. Não. É muito raro. Que, é um ambiente só para terapia, é um ambiente só para médico, é um ambiente só para isso, é um ambiente... Não, lá a gente tem tudo. E lá também a mãe cria a confiança de deixar seu filho passar o turno lá fazendo todas as terapias. A mãe sai e vai resolver sua vida. Hoje a gente fala assim, as mães dizendo, hoje eu tenho tempo de ir no salão, de ir no shopping, de fazer uma unha, de estudar, de fazer... Porque deixa seu filho... Trabalhar, né? Voltar pro mercado. Deixa de ser mãe turista. confia, né? Porque sabe onde está. A hora que chegar vai entrar na sessão, tem as devolutivas, tem espaço para as famílias. Então, esse é o nosso mundo, né? Então, gente, pensando nisso tudo aqui, vamos ter que encerrar. Acho que vamos ter vários ainda. Tem assunto Tem pra assunto bastante. para bastante. Mas, assim, pensando em tudo isso, eu acho que o que fica para nós todos é que vamos começar a ter um olhar mais carinhoso sobre esse tema. Vamos começar esse olhar carinhoso sobre esse tema quando eu falo dos neurodivergentes. É sobre nós. Nós todos temos nossas neurodivergências e a gente não nem se compreende. Então, é a gente começar a entender que uma sociedade, quando ela provoca e promove a cura para um grupo, ela começa a puxar a cura de todo mundo. Então, você vê que a gente abordou o ambiente, não entrou especificamente muito, porque justamente o tema é amplo e a gente primeiro precisa mudar o olhar. Eu acho que nesse primeiro ponto é implantar o olhar, é mudar o olhar do profissional que está ouvindo, é mudar o olhar para também a mãe que está ouvindo, o pai que está ouvindo, a família entender a importância da mudança desse espaço. E que isso só vai agregar, isso não vai desagregar. A mudança desse espaço, a mudança desses espaços físicos, a sociedade entender que quando ela começar a ver um incentivo, ela tem que incentivar ainda mais para que essas mudanças aconteçam. Porque essas mudanças, pelo que vocês ouviram, ela vai ajudar todos nós. Ela ajuda a Enzo, ela ajuda a Valentina. Então, assim, ela também vai começar a saber como estar naquele espaço com Enzo e a se integrar com ele. Porque ali ela tem algo que ele também pode usar. Sim. E ali ela consegue se interagir com ele. E não tentar trazer ela para o mundo dela, trazer ele para o mundo dela. Isso é mais difícil. Então, por que não fazer o inverso? Então, acho que nesse momento, meninas, é agradecer vocês, que eu sei que o tempo não é fácil. A Andréa já disse que essa hora a melatonina dela tá batendo, gente. Todas essas mulheres acordam cedo, trabalham muito, não é pouco. E tem uma demanda muito grande e tiveram esse carinho de apostar nisso tudo aqui, que é essa conversa com vocês. Eu agradeço. Espero que a gente tenha plantado uma pequena semente e que ela germine. Que a gente pense, eu mesmo, cada vez eu vejo que eu menos sei e cada vez eu sei que eu vou aprender mais.
E isso me motiva, isso me move. Saber que existe esse mundo novo pra gente experimentar. Porque a gente não precisa ter medo do novo. A gente tem que estar aberto ao novo e experimentar, porque a vida é isso. Sim. E é assim que a gente vai evoluir, é assim que a gente vai aprender e é assim que a gente vai ser melhor. Então, gratidão, meninas. E Nós Você que pelo agradecemos convite. pelo espaço, pelo vamos, convite. e vamos terminar essa casa, meu André. Vamos! Tem que ser Foi. o episódio da casa. Não, e o pior que eu nem posso falar, senão vai ficar bom. Vou pegar no pé dela. Vamos terminar essa casa. E quem sabe a gente mostra aqui depois pra vocês. É, Viu? muito Um beijo bem. a todos e até o próximo episódio.